Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso sétimo episódio do GPS Ecast e hoje com a presença do grande, do bruto, Djalma Pivetta. Muito bem, meu amigo. Muito prazer ter você aqui comigo hoje, né? Em primeiro lugar, agradecer e já aproveita e se apresenta aí para a galera. É difícil alguém não te conhecer, mas já fala de um pouco que você faz aí. É, Primeiramente, bom dia, né? Obrigado aí pelo convite. Eu acho que é tudo que a gente pode agregar e fazer na vida, tendo oportunidade, é muito bom. Então, agradecer a você, Reginaldo, a amizade que a gente formou aí nesses anos, que Sim, a gente se conheceu através de corrida. Quem exato. fala que corrida não traz também negócios, traz sim. Então, agradecer a equipe que você que tá trabalhando por trás disso para isso acontecer. Valeu pelo convite mesmo. E eu sou o Djalma Pivetta, sou piloto, um empresário e também lançou um desafio de eu ser piloto oficial aí da Iveco, da equipe Iveco Usual Racing, que eu faço a gestão da equipe e trabalhar em cima dessa jornada aí que foi antes tarde do que nunca, né? Que eu escutei o ano passado, mas a gente tem que estar sempre buscando novos horizontes aí, não parar no tempo. Muito bom, gente. O Djalma ele é bem modesto, né? Porque ele é empresário, ele é piloto, ele é pai, né? Filho também, né? Exato. E tem uma série de atividades e o objetivo da nossa conversa é a gente falar um pouco aí sobre a jornada do Djalma Pivetta aí, né? Que é proprietário da Usual Racing, né? Da equipe da Copa Truck. Mas antes da gente falar de corrida, né? Que foi quando nós nos conhecemos. Vamos falar um pouco da jornada do Djalma Pivetta aí, né? Você já completou 50 anos agora, né? Já fiz 50, esse ano fiz 52 anos, né? Então é mais de meio século aí vivido. Muito bem. E aí, Djalma, como é que surgiu aí o prazer, né, e a vontade de pilotar, né? Você que no começo da sua carreira, você trabalhou como caminhoneiro, né? Vamos voltar um pouco no passado e contar um pouco aí da sua jornada até chegar até aqui. A minha história, eu sempre fui apaixonado por caminhão. Meu pai e meus tios foram caminhoneiros também. E inclusive até hoje, meus tios têm caminhão ainda. E eu fui o primeiro sobrinho a ter caminhão, né? E apaixonado, vivia em cima de caminhão, então nada mais justo do que seguir a carreira do pai, que me inspirava, né? Então, eu comecei trabalhando com caminhão com 18 anos e 20 dias eu estava com carta na mão e já tinha um caminhão para mim poder transportar telha naquele momento. Então foi aí que eu comecei a minha vida. Eu trabalhei com 14 anos, voltando até um pouquinho, com 14 anos trabalhei no supermercado Piveta, depois eu fui para o supermercado Marcon, e assim, a ideia era sempre focada no caminhão, isso por causa do estudo, que eu andava com meu pai naquela época, é, de menor, naquela época conseguia dar uma guiadinha no caminhão, nas manobras, nos pátios do posto, né? E aí eu falei, putz, é isso mesmo que eu quero. Eu fui trabalhar fora um pouquinho, e mesmo assim eu estava ali envolvido no caminhão, no Marcon ali, bem próximo, que eles tinham um moinho. E aí eu saí de lá com 18 anos e 20 dias, que nem eu falei. A gente foi lá, tem um caminhão para mim começar a trabalhar e comecei a minha jornada de carreira solo junto ao meu pai, que me inspirava a trabalhar com caminhão, né? Legal. Então, quer dizer, você trabalhou no supermercado Piveta, mas desde sempre já vendo ali o pai, tio trabalhando com caminhão e foi aprendendo a lidar com caminhão, né? E aí você comentou que você foi trabalhar com o seu pai, e aí vocês transportavam o quê? A gente transportava telha. Telha. Laranjal é uma cidade que tem muita cerâmica, né? E aí a facilidade de transportar telha, que era o frete que a gente tinha. Meu pai na época tinha um caminhão que também transportava brinquedo, mas o foco dele depois de uma época foi na telha. Então a gente tinha essa cerâmicas que nos contratava para fazer esses fretes. Então eu comecei na telha, e aí foi seguindo. No meio do caminho,
as oportunidades vêm aparecendo e os desafios, eu comecei a transportar óleo vegetal. O serviço da telha tinha dado uma caída, as obras tinham caído, e aí apareceu uma situação de trabalhar com frete de óleo vegetal. E no meio do caminho trombei, falei, não me contentei, falei, vou comprar e vender esse óleo. Então a gente começou a participar, uma empresa faliu que comercializava isso, e aí a pessoa, ironia do destino, ele falou, poxa, eu carreguei seu caminhão aqui, e agora o cheque que você me mandou é de uma conta inativa. Eu falei, meu amigo, eu só faço frete, eu não compro óleo. Mas se quiser descarregar, você descarrega, eu perco o frete e você não perde seu óleo. Eu falei, não tenho, é um negócio líquido. E é uma história que ela vai. Ele fala assim: e aí, mas você não compra então óleo? Eu falei: ué, você já me xingou agora, já querendo vender óleo para mim? Tá bom, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, como a gente tinha boas referências, né, sempre trabalhou direito, focado no que a gente fazia, a gente começou a comprar esse óleo e virou uma empresa que chamava-se Nutrilapa. Ela existiu até Então ela uns anos. surgiu de uma dificuldade, de um problema, né? Então veja, né? O Tino empreendedor já estava ali, né? A oportunidade às vezes, né? Ela surge de um problema, né? Exato. Eu falo que a gente pode dar uma olhada nesse copo aqui, né? Uns vão dizer que está meio cheio e outros vão dizer que está meio vazio. Então o ângulo, né? Que cada um enxerga é que vai determinar o sucesso ou não, né? Então você fez um frete, não ia receber, ia ficar com óleo no caminhão, não iam pagar, e aí no final você viu ali uma oportunidade de comprar e vender óleo, né, além do frete. E olha, até esse é um nome que sempre ficou na minha história, né? Quem me pôs nesse ramo foi Sidney Batagrini, né? Que abriu as portas para mim fazer essa transição de um caminhão de telha para um caminhão de tanque. E aí, o seu Antônio Caldana, que me abriu as portas pela primeira vez, e a gente foi um negócio que abriu um horizonte novo para mim. Aí eu falei, poxa, se dá com essa dificuldade a gente conseguiu, e aí a gente foi ampliando. Então, na época, a gente foi um dos maiores distribuidor de óleo vegetal e animal do Brasil. Né? A gente ficou do estado de São Paulo, depois Brasil a Quer dizer, gente a era o questão maior. foi ampliando, né? Então você começou ali manobrando o caminhão no pátio dos mercados, e aí você começa a carregar telha, depois você passa para o óleo vegetal, né, para frete, e aí você vê a oportunidade de transportar o óleo vegetal. E Exato. como é interessante a jornada do empreendedor, né? No caso, a sua jornada, é que a gente não pode acomodar, né, Djalma? Não. E esse mesmo Sidney, na época, me falou, Djalma, isso vai acabar. E eu acho assim que nada acaba. Todo mercado ele se modifica, Sim. ele não acaba. Então, para Ele se mim, adapta, né? ele se adapta, exato. E aí ele falava sempre, Djalma, você está num bom ramo, você está caminhando, mas isso vai acabar um dia. Se atenta a não ficar muito apegado a isso, que você já tem que ver uma coisa paralela. E aí que surgiu a Usual Brinquedos. Legal. E aí o que acontece? O óleo foi diminuindo ali as margens, né? Porque A concorrência, o destino, né? A gente era um atravessador, a gente não era um produtor. sim, você era um Então, distribuidor, né? exato. E ali a gente locava, né? Com as parcerias que a gente fazia. Eu tenho a víscera aqui do frango. O que eu faço com isso? Você entrega para esse cara vai me produzir, vai me entregar. Então, assim, era um negócio Você muito era um grandioso. negociante ali, né? Você ficava ali como intermediário, né? Isso, aí você distribuindo, então você intermediava, distribuía, e aí o mercado ele vai se mudando, né? Eu te falei, né? E as fábricas de ração de cachorro, ela foi exigindo CIF, exigindo qualidade, tinha que sair do frigorífico e ir para direto, não podia mais parar no meio do caminho, né? E simplesmente distribuir de novo, né? Ou armazenar. Então a qualidade foi apertando também. Então, isso tinha que sair do frigorífico e destinado direto já para o lugar. Então, esse mercado foi ficando um pouquinho mais difícil. E aí veio o biodiesel, que era aquele mercado que era a sobra da sobra. Um mercado
paralelo. E aí eu não tinha muita mais caminho para isso. Eu falei, poxa, dá, mas existia muito mercado aberto, né? Mercado concorrido. Aí foi se espremendo a margem e meu pai também foi envelhecendo, cansando. Ele falou, já não quero mais isso. Agora você já foi para a fábrica, né? Que a gente começou com uma fabriquinha lá meio por dois amigos, eu e o João Gilberto. A gente começou a nossa fábrica e aí foi tomando tempo. Foi tomando o seu Como é tempo. que surgiu do óleo vegetal, apesar da região que você mora, né, Laranjal Paulista, ser uma cidade que é um dos principais polos mundiais, né, de brinquedo. E aí como é que foi a sacada Virar a de chave. virar a chave, né, da telha para o óleo e do óleo para o brinquedo? As dificuldades, de novo, a telha, pô, tá difícil, vamos pro óleo, pô, perpetuou um tempo, agora eu quero parar com o caminhão da telha, não quero mais, a telha que não é mais interessante, tava difícil, né, porque você tinha um caminhão que você engatava uma mangueira e descarregava, aí você tinha mais dois, três caminhões lá, que o cara tinha que pegar telha por telha, descarregar, você já tinha mais dificuldade de arrumar motorista para aquilo, né, eu falei, quer saber, não, eu acho que eu vou parar com telha, né? E o foco já era a empresa de óleo, né? Então estava bastante virando muito forte. Então, estava na mão de motorista, é, terceirizados. E aí o foco nosso era o óleo, não era mais telha. Aí junta dois amigos, tomando uma cerveja, e fala assim, pô, vamos entrar no ramo de injeção. O João já tinha a fábrica de boneca dele, que é a Anjo Brinquedos, e aí, vamos fazer uma fábrica de injeção. Mas fábrica de injeção, eu achava que era injeção. Seringa de Injeção, né? assim, pô, não sou formado em medicina, não sou enfermeiro, né? E aí surgiu, não, injeção plástica. Aí fui conhecer um pouquinho. Meu pai tinha puxado brinquedo, tinha me envolvido nessa linha de brinquedo, mas a ideia era fazer coisas de uso de plástico, por isso que era usual plastic. Então, coisas de utilidades domésticas. Entendi. Que era a situação que você falava assim, poxa, brinquedo é sazonal, utilidade vende o ano inteiro. Vamos buscar esse mercado, né? Para diversificar também, que ele queria sair do brinquedo um pouquinho ali, da boneca, do carrinho que ele tinha, né? E aí a gente falou, tá bom, vamos ver. Eu falei com meu pai, de novo o pai apoiando, né? O pai trocínio, aquele jeito, não, vai lá, então tenta lá. Aí a gente vendeu um caminhão, peguei o dinheiro daquele caminhão e compramos a injetora, um moinho, um pouquinho de material, montamos a fabriquinha e começamos a testar molde de utilidade. Aí, aquele empreendedorismo é mais rápido do que o pensamento, né? Aí a gente foi ver numa feira, que era Brasil Plast na época, fomos visitar a feira. Poxa, as máquinas fazendo utilidade, era uma máquina rápida, com um robô, e a gente tinha ali um carrinho de mão, vamos falar assim, nem um carro, a gente tinha um carrinho de mão para fabricar a utilidade. Via que não ia condizer com o mercado. E todo o foco, toda a equipe que ele tinha era voltada a brinquedo. Então era difícil de você falar em utilidade. Era um mercado que tinha que ser construído, né? E aí a gente, como tudo empurrava para o brinquedo, a gente acabou caindo no brinquedo. Dando de novo, iniciava-se uma fábrica de brinquedo, não de utilidade, que era o que a gente queria. Acabou migrando, Migrando ali, migrando o tal, ramo. por causa da facilidade do acesso que ele tinha já todo o mercado do brinquedo na mão, né? E aí, sobre aquela feira que a gente viu toda aquela tecnologia fabricando utilidade, E você aproveitava a mesma máquina, né? Porque para injetar o plástico ou o brinquedo, você usa a mesma máquina, a né? mesma máquina, exatamente. Aí a gente pegou, trombou com os moldes usados de utilidade, era antiprodutivo. Com os moldes usados de brinquedo, dava para produzir, porque naquela época não se pensava em produtividade, simplesmente tirar o brinquedo. Então estava. Isso nós estamos falando em 2000, não é aquela época, há 23 anos atrás. É ali. É recente, né? É recente. E não é tão longe assim, mas é um gap muito grande, muito rápido de mudanças de tecnologia, né? E aí a gente falou, poxa, então vamos para o brinquedo. Aí começamos. Uma injetora, aí comprei de uma fábrica de Laranjal duas injetorinhas usadas, já estava com três. Aí a quarta máquina, a gente já comprou uma máquina nova. Vamos lá, eu lembro até hoje, até é uma coisa que o meu mecânico falou assim, não, vocês vão comprar uma máquina nova. A gente tinha um produto muito legal vindo, né? E a gente acreditava nisso, né? Que ia dar certo.
Quando a gente assinou o pedido da máquina, isso era umas 6 horas da tarde já, a feira ia até 7h30, 8 horas, e a gente assinou o pedido, cara, te juro, os dois foi pro banheiro, deu dor de barriga. Mas imagina, né? Porque deu, como diz, deu um suadouro, né? Porque querendo ou não, né? Se tem dor de barriga, é sinal de que você tem respeito pela Aí eu falei situação. assim, a gente tem. Nós saímos do corredor, um olhou para um lado, outro olhou para o outro, falou assim, aonde é o banheiro? Ela, então vamos os dois, cara. Absurdo a tensão de você ter comprado uma máquina que era, vamos dizer, 50% da fábrica que a gente tinha. Mas para pagar em 6 anos, 5 anos tal. Mas a responsabilidade falava mais alto, né? Então, não, a gente vai dar um jeito. Quer E dizer, o meu naquele momento mecânico. você colocou pressão, né? Exato. E o meu mecânico falou assim, não, João, a gente vai pagar. A gente vai conseguir. Vamos em frente. E ele falou, não, a gente vai, com certeza. Então, sempre, nunca desistir, sempre acreditar e focar. E uma das coisas que é interessante que você está comentando é essa virada de chave, né? Essa rapidez de ver que se a coisa não está funcionando bem, né? Se a gente for ver aqui, a gente está falando quase 5 ramos de atividade que você passou, né? Transporte, né? Trabalhou no supermercado, trabalhou com transporte de telha, óleo vegetal, utilidades e brinquedos, né? Então, Sim, mas sempre em paralelo, nunca pulando de galho em galho. É diferente você pegar e falar, não, eu tento aqui, não deu, vou para cá. Não, a gente estava aqui já migrando para um negócio, pensando em feito com planejamento, né? diversificar, né? E aí, quando o negócio ficou bom, firme, não, esse já não é mais interessante. Então, esse a gente abre mão. Então, sempre foi assim. Acho que muito importante, uma coisa que você está acabando ensinando aqui para os empreendedores que estão vendo esse podcast é a não colocar todos os ovos de ouro numa galinha só, né? Então é muito importante ter fontes alternativas, né? Porque quando você tem uma única fonte, o risco que você tem, né? Como diz aquele velho ditado, né? Quem tem dois tem um, quem Exato. tem um não tem nenhum, Não tem né? nenhum, Então exato. acho que essa visão, né? Eu acho que a gente pode traduzir tudo isso que você falou na questão da visão, né? Você enxergar que sempre é importante que você tenha alternativas, plano B e talvez plano C, e Sim. até D, se for o caso, né, para essa situação que a gente, que você acabou de relatar aqui para a gente. A gente não, é o que eu falo, a gente não pode dar tiro para todo quanto é lado, Sim. né? Mas a gente tem os plano A, B e C, sim, sempre na manga, não se acomodar com aquilo que você tem. Porque a Usual Brinquedos, por exemplo, né, ela foi focada em fazer utilidade, né? Quando viu que a gente não tinha isso, teve o plano B ali, voltar no brinquedo, se estruturar, ganhar força, ter esse mercado na mão. A gente nasceu dentro de uma feira, então a gente nasceu dentro de mídia, né? A gente nasceu dentro de propaganda. Então, isso faz muita diferença. Você não pode nascer e ficar esperando que as coisas vão cair no seu colo. Tem que ir em busca, né? E então a gente sempre foi meio que inquieto, né? E buscando. Então você tem o plano A, B e C, mas focado naquilo que você quer e com uma certa resistência ali dentro que isso vai dar certo. Você tem que acreditar no que você está fazendo, primeiramente. Porque o cara monta um negócio e ele fala, meu, acho que vai, meu, eu não sei, né? Vai ao sabor do vento, né? Ele já chega derrotado na própria empresa dele. Do não é mesmo assim? jeito que acontece na corrida, né? Você está ali no treino, você está ali nos ajustes do caminhão, né? A sua intenção é sempre chegar à frente, né? Um resumo muito rápido, né? Ginaldo? Você pega assim, um cara que trabalhou de sacoleiro ali no supermercado, foi repositor de mercadoria, saiu com um caminhão na mão, montou um comércio de óleo, montou uma fábrica de brinquedo, montou uma fábrica de utilidade e é piloto da Copa Truck. Mas tudo está andando junto. Hoje eu tenho. São etapas, né? Hoje eu tenho ali o óleo. A gente parou porque não foi mais viável. Meu pai faleceu em 2016. Eu, em 2010, eu montei a fábrica em 2000, né, de brinquedo. Trabalhei com ele. Eu tinha 150 funcionários, colaboradores dentro da minha empresa, né? 2 caminhões entregando brinquedo e eu era motorista de uma empresa de óleo. Eu trabalhava numa carreta.
olha o grau de envolvimento que eu tinha no meu negócio, né? Quer dizer, você estava totalmente, o seu negócio só rodava contigo, né? Então, assim, em 2010, meu pai chegou para mim e falou, meu, eu quase bati o caminhão, né, que é celular e viajando, Um ele monte de falou assim, um coisa, monte de né? coisa. Eu falei, pai, chegou a hora de eu parar. Aí ele era aquele italiano duro, né? Ele falou assim, mas, poxa, você agora virou empresário? Eu falei, sim, pequeno, mas sim. Então não dá mais para mim ficar, Microempresário. não, mas não dá mais para mim ser o motorista de caminhão e tocar tudo isso que eu estou tocando. Não consigo mais, eu não estou dando conta. Uma hora eu vou bater, eu vou cair numa barroca e aí vai acabar o seu motorista. Então, se quer que eu continue negociando, comercializando e a empresa minha de brinquedo continue, ou você quer que eu fique aí no volante arriscando? Então, a gente tem que separar. Então, em 2010 foi onde eu me afastei do caminhão mesmo. E aí eu cheguei para ele, não aceitava muito. A gente teve, para chegar nisso aí, a gente teve bastante desgastes São antes. mentalidades diferentes, né? Porque o que a gente pode observar, né? Você está com 52 anos, mas você tem uma cabeça muito jovial, né? É, E a mentalidade, né, é uma coisa que não tem a ver com a idade, né? não, Você não. tem pessoas de 20 anos que pensam como se tivesse 60 e tem pessoas de 60 que pensam como se tivesse 20, né? Então a Exato. mentalidade, naquele momento, né, de sua e do seu pai, bateu um choque porque ele tinha um modelo de que muitas pessoas, né, que estão nos ouvindo acreditam, né, que o gado só engorda com o olho do dono, né? E a gente percebe que se você treinar pessoas, né, para cuidar do gado, você pode ter muito mais gado do que aqueles que seus olhos veem, né? Exato. Então é uma questão de visão, né? Sim, a gente tem que. A brincadeira até de você falar isso, a questão do óleo nasceu assim. Ele tinha um sitinho lá, a gente estava fazendo cerca. E eu respeitava a ideia dele. Eu falei, pai, eu não nasci para fazer cerca. Eu nasci para ganhar o dinheiro para pagar alguém para fazer cerca. Não é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Então eu estou saindo aqui da cerca. E foi aonde eu passei ele aí no grupo Marcelo e o Neizão me deu a dica do tanque. E aí a coisa foi virando do outro jeito. Então, cara, eu sempre levo comigo que eu nunca vou parar, eu nunca vou me acomodar, eu estou sempre aberto a novos negócios, né? E é isso que me move, é isso que me deixa eu com 52 anos, mas se você pegar acho que se eu pegasse minha idade hoje, eu penso que eu tenho 35, né? Um jovem de 35 anos aí, porque você está até pilotando um caminhão, quando você fala num piloto de caminhão que anda 200 por hora, 220 por hora, então não é para qualquer um, não é para qualquer idade também. Tem que estar muito com preparo físico E e mental, mental para principalmente tudo. mental, né? Então, assim, você tem que ir virando a chavinha, mas vamos embora, vamos fazendo, vamos mexer. Eu cheguei aqui, eu tive um desafio já na entrada, né? Exato. Um portão pequenininho, ela me testou se eu conseguia entrar ou não. Mas como um bom piloto, né? Então, assim, todo momento você passa por um desafio e você Uhum. tem que vencer essas barreiras. É isso que eu faço. É Não, isso que isso eu é muito faço. importante. E seguindo o nosso bate-papo, né? Então surgiu aí os Wow Racing, né? Junto com a parte de utilidades e com o brinquedo lá quando você comprou as injetoras. E aí avançando, né? Você trabalhando aí com a sua empresa. Quando que surgiu aí, né? Vamos já falar da velocidade agora. Quando é que surgiu a oportunidade de você estar na Copa Truck? Bom, velocidade é uma palavra que sempre teve na minha vida, né? Tudo linkar a sua vida com velocidade. Eu sempre fui apaixonado, eu sou da época de assistir o Ayrton Senna, né? Então, Sim, nas manhãs de domingo, né? pô, quem não acordava para ver o Ayrton Senna, né? Então, isso já te motivava e querer ser o piloto. Lógico que a possibilidade financeira era muito distante, tudo estava muito distante, mas a gente teve a oportunidade até de meu pai levar a trilha na fazenda dele lá, conhecer, foi o mais próximo que eu cheguei dos carros, né? De Fórmula 1 e dos karts. E aí eu sempre gostei de velocidade. E aí em 2016 eu fiz uma parceria com a Usual Brinquedos. A gente fez uma parceria com a Iveco, né? Fazer as réplicas da Iveco, que era uma coisa que eu tinha dentro de mim que eu queria fazer
um brinquedo que fosse o que a gente via. Eu era filho de caminhoneiro, e vou fazer um caminhão. Tá no Tá sangue no DNA, gostar, tá né? no DNA, né? O caminhão, né? Então a gente queria fabricar para uma montadora, fazer um mercado de brinquedo réplicas, né? E aí, aí que surge o Maurício Correia dentro de uma feira com a equipe dele e marca uma reunião para vir conhecer o usual e começa a ser a fabricar os brinquedos, a desenvolver os produtos, a fabricar as réplicas da Iveco. E aí foi se estreitando, né? A gente que tem muita relação com marketing, fábrica e tal. E num evento de 2018, até um pouquinho antes, voltando um pouquinho, eu patrocinei alguns pilotos na Truck, que eu ia no Alambrado ver como eu estava no DNA de caminhão, a gente era Sim, ia convidado, acompanhar as corridas, ia né? acompanhar as Ia nos corridas, box, não ia, não, não só ia no no Alambrado, box, só no Lambrado. só no Alambrado, ali em Interlagos, e aí era convidado por algumas marcas, né? A gente ia lá assistir a corrida e, putz, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, foco sempre. E um dia eu quero pilotar um caminhão desse, um dia eu quero pilotar. Mas como que surgiu? Foi, a gente está fazendo essas réplicas de Iveco. Nós tínhamos, o Djalma Fogaça apareceu na Usual, pedindo patrocínio. Eu falei, cara, não consigo, não tem como. Tal. Mas a gente conseguiu viabilizar isso de alguma forma e começamos a estar mais próximo do meio do automobilismo. Né? E aí Ele é a de gente, Sorocaba, né? ele é de Sorocaba. Nós começamos a patrocinar o filho dele, o Fabinho, na Stock Car, em permutas de carrinho, depois foi pro caminhão dele, e aí aproximou mais, aí eu já fui pro box. E aí, já também junto, isso simultâneo com a parceria da Iveco. Em 2018, desculpa, em 2016 meu pai faleceu, eu afastei das corridas, eu permaneci com meus negócios lá, mas eu afastei do autódromo, porque eu tive que organizar minha vida, trocar as coisas dele e tal, então foram 2 anos ali meio turbulento comigo, organizando a vida, que eu sempre trabalhei com meu pai, então foi encaixando, né? O filho que queria um colo, perde o pai, aí minha mãe vem pedir o colo, meu irmão, meus irmãos, Você tio, ficou filho. como arrimo de família ali, né? Isso. Aí, putz, eu me afastei das corridas, me afastei dos autódromos e vamos lá para fazer a coisa girar. E aí, em 2018, eu voltei para o autódromo que tinha estabilizado, tinha um evento em Minas, no autódromo. E aí, a Iveco me convida para ir lá, que ia distribuir um brinquedo, era finalzinho de ano e tal. Mas eu já andava de kart, né? Comecei a andar, tava andando de kart, brincava, porque houve um evento que os patrocinadores podiam disputar um campeonatinho de kart, e eu fui treinado ali pelo Jardim, que me acompanhou. Ele falou, pô, mas você tá que pilota bem. Eu falei, sempre em cima de boleia, tudo bem que aqui é competição, mas alguma noção a gente tem, Você né? tem como diz, sabe, tem o traquejo, né? E aí a gente participou desse evento lá, né, um pouquinho antes, e ele falou, ó, Djalma, você consegue pilotar assim. E aí isso foi acelerando. Em 2018 que eu fui para o autódromo, eu conheci vários pilotos que tinham saído do kart e tinham ido para o caminhão. E aí eu falei com ele, falei, cara, como que é isso? Ele falou, ah, Djalma, é um kart gigante, é isso, tal, 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 tal. E aí me acendeu. Cara, eu saí dali, fui na equipe da RM, na época, que eu tinha um patrocínio ali com o Felipe Jafone. Eu falei, pô, Renato, passa assim um monte de gente aqui, um monte de piloto, e eu gostaria de pilotar um caminhão. Aí ele chamou o Felipe, ô maluco, vem cá, você treina esse cara aí, começo do ano aí, ele vai correr com a gente. Sim, eu falei, tá bom, Renato, calma aí, vamos devagar, uma coisa de cada vez. Quanto custa, como que é, vamos fazer um treino, ver se eu consigo. Mas vamos com calma. Não, não quer correr Curitiba mês que vem? Eu falei, não, tem o brasileiro de kart. Eu fui fazer o brasileiro de kart. E aí falei, não, em janeiro a gente treina, se der certo, a gente aluga um caminhão e corre na equipe lá. Falei, não, tá, fechou. E naquela semana eu tinha um trekking day, que era um treino forte na Porsche, junto com o Atila Abreu. Então, assim, padrinhos eu tinha bastante. Felipe Jafone, Djalma Fogaça, Adalberto Jardim,
Átila Abreu, tudo isso envolvendo no mundo de corrida que estava tramitando isso dentro da Usual Brinquedos. Então, assim, estavam os pilotos, a gente com patrocínio, com parcerias. Você já estava inserido no meio, no né? mundo da corrida. Uhum. E aí, quando eu saio dali do box, subo no camarote da Iveco, falo com o cara, com o pessoal da Iveco lá, com o Maurício, que era da marketing. Pô, Maurício, até que enfim, o ano que vem eu vou correr de caminhão. Vou tentar, pelo menos. O que vai me dividir é o treino de que eu vou fazer com o Átila, que é da Porsche. Se eu tiver condição e tiver velocidade, eu vou fazer minha carteira de piloto e vou correr o ano que vem de caminhão. Que é caminhão que eu quero correr. Aí ele falou, não, você bateu a cabeça, você tá louco. Ô, você tá empolgado, porque você tá no autônomo. Eu falei, não, calma. Uma coisa de cada vez, mas quando eu ponho uma coisa na cabeça, não há quem tire. Você é um cara obstinado. Aí ele falou assim, não. Aí eu desci e tal, fazer uma coisa, ele pegou o Eduardo do marketing e falou, viu, o que é a cabeça do Djalma? Assim, conversa de bastidores ali. Ele falou, não, cara, quando o Djalma põe uma coisa na cabeça, pode ter certeza que vai sair. Alguma coisa sai. Só se ele não tiver condições mesmo. Aí, bom, vai o Djalma lá, volta ali, ele falou, se acalmou? Vai parar com isso acalmou? Eu falei, não, é mais bem que eu vou. Ele falou, não, então você não vai correr de Volkswagen, você vai correr de Iveco. A Usual é parceira de Iveco. E aí como? A gente vai achar o caminho, calma. Aí eu falei, tá bom, então essa semana eu vou fazer o meu treino lá com o Atlas e a gente conversa depois. Passou-se 15 dias, ele me ligou. E aí, já normalizou, calmou o juízo? Falei, não, mais bem que acendeu. Eu fui lá, fiz o treino com o Átila, lá na equipe do Denner, da Porsche, e o cara me convidou para correr lá que eu tenho condições. Então eu tenho tempo para isso e velocidade. Então essa parte eu já tirei. Eu estava com 47 anos, né? Já não era um jovenzinho ali, mas 47 anos para entrar numa corrida profissional. Aí ele falou, então agora a gente vai ter que viabilizar. Eu falei, vai. Agora Quer dizer, vai. aí você testou e sentiu que assim, dá. Dá. Então, vai, então vamos. E aí a gente pegou e foi em busca de, né? Então tinha uma equipe parada da antiga Fórmula Truck. Eu conversei com ela, a gente tinha amizade, porque teve negócios de brinquedo junto com eles, a dona Neuza. E aí eu cheguei lá, conversei com ela, meu olho brilhava, aqueles caminhões. Amor à primeira vista, né? Uma equipe de corrida que a gente ia conseguir comprar através de uma parceria da Iveco e tal. E eu ia ser piloto da Iveco. Quer dizer, Sabia, né? tudo aquilo que você enxergou no alambrado, né? E o que você comentou é muito legal, né, Djalma? Né, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Primeiro você tem que desejar, né? Você tem que ter sonhar, Sim. né? Se você não sonha, se você não acredita, fica muito difícil de materializar, né? Distante. Uma lei de atração, né? É lei de atração. Desejo. Bom, se você não tem dinheiro para comprar hoje, vai lá na agência. Você sonha com um carro? Vai lá na agência, senta no carro, olha o carro, vai em busca dele. Como não disse, fica distante dele. Toma posse, né? Exato. Você não está conseguindo no momento. Mas eu acho que a oportunidade, o desejo, eu acredito muito na lei da atração, né? Então, o que você vai buscar, você atrai. E nunca perder a esperança que isso vai acontecer. Que eu falo que é o foco. Né? O foco você não pode tirar. Você pode olhar um pouquinho do lado ali, mas foco. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Isso é muito importante, né? Você já deu algumas lições para a gente aqui hoje, né? Que é a determinação, planejamento, foco, né? Tá muito ter o desejo e a vontade de querer alguma coisa, né? E também não entrar para perder, né? Igual você comentou, tem pessoas que entram assim, é igual casamento, tem pessoas assim, se não der certo, você para. Se a empresa não der certo, fecha. Quando você acredita num negócio desse, automaticamente a chance de dar errado é muito grande, né? Porque você já trabalha, né? Seu cérebro já trabalha com a possibilidade de não dar certo, né? E quando você coloca assim, não tem outra alternativa a não ser dar certo. Você vai trabalhar para dar certo, né? Você vai usar, quando vocês deram dor de barriga lá na hora que vocês compraram a máquina, eu tenho certeza que naquele momento, assim, vai ser a única dor de barriga que eles vão ter. Exato. vai ser a única para ficar marcada, mas não vão fazer esse negócio dar certo. Tem. Aí você sai com mais gana ainda para fazer o negócio dar certo. Então, eu acho que a gente tem que dar o passo conforme a perna dá, conseguir dar seus
seu tijolinho, né? Você construir seu alicerce bem construidinho, um tijolinho de cada vez, conforme dá, e ir em frente. A base bem feita, eu acho que o negócio vai que vai. Mas a corrida é isso. Então, assim, a gente foi se estruturando, aí a gente chegou com a equipe, e junta com um cara de corrida, que era o Thiago Meneghel, e traz o Felipe Jafone, um cara que não era nada, era um motorista de caminhão até ontem, um empresário, junta-se com o maior nome Do automobilismo aí, Felipe Jafone. É o 8 e o 80, né? Ele que inclusive correu na Fórmula Indy, né? Teve inclusive, acho que, se não me falha a memória, nos anos 2000, ele chegou em terceiro, acho que nas 500 milhas de Indianápolis, estava ali lutando pela vitória até o final, né? Sim, foi sim. quando o Tony Kanaan que ganhou aquela corrida, né? Se não me eu falha a memória. acompanho. Mas eu lembro que ele correu na Indy, né? Sim. Que é uma velocidade absurda, né? Os caminhões chegam a quase 400 por hora ali, né? Exato, A coisa ali é pegada. hard, né? E ele é um super piloto. E aí, como é que surgiu essa amizade? Ele veio trabalhar, compor a sua equipe, né? A gente tinha já a ligação, que eu falei no início, que ele ia me treinar em janeiro pela equipe R9, mas aconteceu diferente. Ele veio me treinar na equipe que era nossa. Acabou a possibilidade, a gente conseguiu, né? Que eu falei que eu fui lá na antiga Fórmula Truck, vi a equipe, ele brilhou os olhos, e aí eu fiz uma proposta para a Neuza e vim embora. Naquele final, era novembro, que ela sabe que queria, porque queria aquela situação, né? Finalzinho de novembro. Aí a Neuza me liga 2 semanas depois, que tinha mais compradores. Ela chegou para mim e falou: João, eu te conheço há um bom tempo, a gente teve vários produtos aqui da Usual dentro da Fórmula Truck. Eu vou vender a equipe para você, porque quando você veio aqui, eu vi seus olhos brilharem, você ficou alucinado pelos caminhões. Então, nada mais justo que eu entregar para você essa equipe. Nossa, eu me agradeci tanto. Aí eu pulava, não sabia o que eu fazia. Aí eu tinha a equipe com 2 caminhões, uma carreta, que estava pronto. Já era, o passo já estava dado. E aí eu cheguei para o Meneghel, falei: Meneghel, que eu tinha convidado ele, como ele era de corrida, eu não estava nesse mundo, deu certo lá o nosso negócio, a nossa sociedade vai sair mesmo, a gente é dono de uma equipe da Truck, em parceria com a Iveco. Se atraiu, até a proprietária sentiu ali a energia e acabou colocando. E o interessante é que não é só um hobby, né? Você teve a oportunidade de conectar com muitas pessoas, né? E dentro da tua equipe você faz muito negócio também, né? Sim, aí que é o lado que se diferencia do empresário como só piloto, né? Você tem o piloto, ele é diferente do motorista, né? Cada um dentro do seu quadradinho ali, dentro do seu mundo. Mas por isso que se chama piloto e não motorista. Uhum. Então, assim, você tem ali a parte de pilotagem, que você tem que passar por teste, por situações, ser aprovado ou não, né? Como o motorista também mas dentro das suas regularidades. E aí, o que eu peguei minha equipe para virar uma empresa? Porque uma equipe jogada, uma equipe hobby, então é simplesmente um hobby. E uma equipe de corrida, ela custa muito caro. Eu não consigo, a minha empresa não consegue bancar ela. A Iveco só não consegue bancar ela. Então a gente faz um rateio para isso acontecer. E eu tenho que tratar ela como uma empresa. De novo, o lado empresário aflorando, administrando uma equipe de corrida, que eu sou piloto dentro da minha própria equipe. Como é que eu consigo fazer tudo isso, né? Então são números, né? Matemáticos que você tem que começar ali a compor o seu negócio para ele sobreviver. Mais um desafio: você pegar a equipe, você ter um sócio, você pega um cara que você não conhece porque você estava no mundo dele, com patrocínio, com ele dono de equipe, acaba sendo seu sócio, traz um piloto que está numa equipe de ponta ganhando, uma equipe que está nascendo, e a gente monta um caminhão em toda essa parceria, toda essa composição em 2019. Então você tem um piloto novo, dono da equipe, todo esse peso, e vamos para a disputa. Aí o piloto de ponta, que é o Felipe, faz a pole. Já estreamos nós em Goiânia com a pole. E ele dá aquela tradicional, né, planta bananeira, né? Exatamente.
Aí eu lá, quando nunca tinha entrado num caminhão de corrida, que tinha entrado só em Londrina no treino, né? Tem umas curiosidades que tinha no caminhão que a gente dá risada até hoje, de não saber. O Thiago Meneghel vendeu Stock Car, não era de caminhão, e eu nunca mexi num caminhão de corrida, quem era o Felipe, e sempre pegou o caminhão prontinho, sentou e andou, e aquela praga lá, que eu falo assim, puta, é um parceirão, guia qualquer coisa, um cara, um super piloto, né? Eu brinco com ele, cara, você passa dos limites, cara, você guia qualquer negócio. Quer dizer, mesmo um caminhão, se estiver desajustado, ele dá conta. O câmbio estava ao contrário. E ele Nossa, guiava o câmbio ao contrário, depois a gente foi perceber isso. nossa. A cesta estava para cá, não para lá. E Então, ele, assim, ele ele se fez, né? virou, ele treinou. E aí virar a chave. E eu de 21 caminhão, o número 21 me persegue. Depois, uma hora a gente vai falar do 21. Mas, assim, de 21 caminhão que tinha no grid, teve pilotos que chegou e falou, cara, maluco, isso aqui não é para qualquer um. Ô doidão, isso aqui não é para qualquer um, é profissional. Como eu já vivia dentro dos boxes ali, com patrocínio, com isso, com aquilo, eu era um patrocinador que estava pulando para dentro de um caminhão agora. Era um entusiasta que estava dentro e estava virando piloto. A própria CBA chegou para mim e falou, você sabe que você pode não largar, né? Sim, sei. Hoje é a prova de fogo. Se eu não atingir o meu tempo O mínimo tempo aí, mínimo você não larga. eu não largo. Ok, beleza. Vamos lá, vamos para o desafio. Mais um desafio. Goiânia, uma pista de alta. Você Sim, chega, é uma das já tive maiores a retas do oportunidade Brasil. de correr lá. E eu estava ali, caí de paraquedas dentro de 21 caminhão no grid. Eu larguei em 17º e fui terminar em 11º. Quando eu termino a prova, o pessoal da CBA vem, e todos, não foram pouco, desejavam parabéns, parabéns da onde você veio, parabéns pela corrida que você fez, limpa, e foi muito progressiva. Quer dizer, você chegou na metade do grid, né? Deixou para trás uns medalhões lá, né? Exatamente. Inclusive caminhões da mesma marca que a gente tinha. Então a gente tinha um bom equipamento, né? Mesmo apanhando, mesmo com as dificuldades, acreditando que ia dar certo, o Felipe chegou a ganhar a corrida e eu em 11º. Então a gente estava bem. Mas aí precisa da determinação também, né? A determinação conta muito nesse ponto, né? E para a gente ir avançando aí na nossa conversa, né? Hoje como é que tá, né? Quais são os planos, né? Eu sei que está tá para inaugurar planta nova aí, né? Conta aí um pouco aí sobre o momento aí da Usual, que tem a parte de brinquedos e também de utilidades, né? A parte de utilidades, ela nasceu em 2009, né? De novo, abrindo as portas ali, a gente captando recursos de cunhado, veio o Eduardo e o Gustavo. Cunhado Cred. Cunhado Credit. E aí a gente trouxe, eles estavam em São Paulo, cada um trabalhando em empresas diferentes. E como a gente estava bem na época com o brinquedo, né? Vinha vindo já numa crescente. E aí sim, sempre a gente falou da utilidade. Aí é o momento de estava estruturada a Usual, a gente pegou em 2009, cresceu, lançou a ideia de montar a utilidade. E aí buscou eles como parceiro, sócio, né? Investidor também, que o dinheiro era grande. Lembra que eu falei lá no começo que as Sim. máquinas eram diferentes, Uhum. a senhora bem mais, exigia muito mais. Então a gente monta a utilidade, a Usual Utilidades, em 2009, e aí a gente começou a gatinhar de novo no mercado, de uma nova fábrica, num novo momento. E aí a gente trouxe essa modalidade para dentro também. E aí, hoje ela já é bem conceituada, aí está saindo de Laranjal Paulista, se Deus quiser, o ano que vem. Nós estamos numa sede nova em Cesar Lange, com ampliação, e uma fábrica que vem numa crescente muito bacana. Então é um negócio que ela pegou o veio da Usual Brinquedos, a gente encurtou bastante o caminho, né? Sim, A porque gente já tinha clientes em comum, né? já tinha a expertise da onde que a gente ia enfrentar. Então foi 2 anos ali de estudos, né? Ela nasceu em 2009, mas ela nasceu com característica que vamos com calma, vamos isso, vamos tentando. E aí em 2011 para frente ela vai numa crescente e está chegando hoje aí.
E hoje a gente encontra os produtos da utilidade nas principais lojas do país, né? Sim, a gente tem um grande avanço aí no mercado, uma aceitação de produto, que é trabalhar sério, é trabalhar direito com nossos clientes e consumidores, né? Então, respeitar. Aproveitar, eu quero até que você conte aí de uma curiosidade que aconteceu com um cliente, né? Gente, o Djalma acho que você fez um desafio com um cliente aí, que se ele colocasse o pedido, você mesmo ia entregar. Conta essa história aí, como é que foi? Ah, sim. Eu falei que se ele fechasse uma carreta, eu ia entregar. Ele falou, não acredito. Pô, é que foi um dos primeiros caminhões que a gente comprou, né, em 2014. Era qual criança que não tinha sonho de ter o Scania, né? Se Uhum. falava em cavalo mecânico, Scania. Então, ainda que hoje eu defendo a Iveco, né? Mas assim, não tinha, não era por marca, né? Era tudo caminhão era o Scania, né? É Sim, igual Bombril, sim, Maizena, sim. Catupiry, né? Catupiry, Danone. Danone, exatamente. Então, foi a primeira cavalo que eu comprei e eu queria pela fábrica, então eu falei para ele, ó, se você fechar uma carreta, eu te entrego. Aí quando eu chego no Rio de Janeiro, a carreta, ele falou, não acredito. Eu cheguei lá normal, encostei o caminhão, começamos a descarregar, falei, tem um cara aí que vai me pegar aí, eu vou sair, vocês descarregam aí para mim? Tinha levado ajudante, tudo. Aí ele falou, não, pode deixar. E aí eu peguei e fui. Ele falou: não acredito que você veio. Eu falei: sim, vamos lá. Eu prometi, tá entregue Isso é a muito legal mercadoria. porque você cria, né, uma proximidade muito grande com o cliente, né? Quer dizer, a tua empresa cresceu, né? E você continua sendo um cara humilde, né? Porque as Sim, pessoas confundem às vezes humildade com falta de condição, né? Eu é, costumo falar que a humildade não tem a ver com recurso financeiro, mas sim com o seu estado de espírito, né? Prova disso, né? Você com tantos afazeres, tantos negócios, está aqui comigo, aqui conversando, né? A gente se conheceu aí há pouco mais de 2 anos e fico muito feliz de você estar aqui. Mas essa atitude sua de ir lá levar a carga para o seu cliente, né? Você faz uma venda milionária e você vai e entregar, vou né? entregar. Isso mostra muito, né, do seu perfil, né? De como, por que os seus negócios eles foram funcionando, porque é muito importante você, mais do que negócio, você estar conectado com pessoas, né? Sim, a gente depende das pessoas. Eu dependo do público na corrida. Eu dependo da criança no meu brinquedo. Eu dependo da dona de casa, do marido, a comprar a utilidade. Então, assim, cara, eu sou uma pessoa que eu não posso mudar minha essência. Eu pus isso na minha cabeça, eu não vou mudar e nunca vou mudar minha essência. Quando eu entrei no mundo de corrida, que você começa a ir para o Instagram, televisão, muitas pessoas me ligaram, né, que foi conhecendo através dele, que é um mundo de negócios, é girando, né? Aí teve várias pessoas que falaram, cara, Djalma, eu achava que você estava encenando. Você fazia o papel do humilde ali no caminhão, porque você é um piloto da truck, você é um piloto Você tem uma equipe, né? você é piloto de fábrica. Eu falei, não, cara, sou eu. E aí, conversando no telefone, ele falou, não, você não está encenando, você é você. Eu falei, lógico que sou eu. Tem essência, né? Tem essência, tem base. Eu venho de uma base humilde. Eu não nasci com tudo isso. Eu tenho uma equipe por trás disso. Não é só o Djalma. Tem uma equipe que fortaleceu. Hoje eu posso ter todas essas pessoas. Meu filho está engajado, meus cunhados estão engajados, minha equipe está engajada. Então, assim, existem muitas pessoas. Tem meus braços direitos. E sem essas pessoas, o Djalma não é nada. Então, assim, você pega uma pessoa que é lá vem de base, né? A gente dá muita, dentro da Usol, a gente dá muita oportunidade para pessoas que vêm de base. Veio de lá da esteira, hoje está lá no escritório, fazendo parte de vendas, veio da Ou seja, tem recepção, é financeira. toda uma oportunidade de crescimento dentro da A gente empresa. dá, e eu acredito nisso porque eu venho de base. Eu venho de um supermercado, eu venho de caminhoneiro, eu virei um empresário. Ninguém nasceu, poucos nascem com tudo, Com todos os recursos. e poucos que nascem, que conseguem continuar, muitos acabam com o que o pai deixou, Sim. né? Por isso que existe a diferença, né, de você ter herdeiros e sucessores, né? Igual no seu caso, você está colocando lá o seu filho como seu sucessor e não como seu herdeiro, né? Sim, eu acho que a gente tem que mostrar o caminho.
Hoje é muito mais fácil, a gente tem sócio, a gente reporta as pessoas, então existe bastante gente envolvida, não é só o Djalma foi o facilitador, o Djalma foi o estupim, o João Gilberto foi o estupim do negócio, sim, a gente foi os caras que acreditou e montou a nossa equipe. E a equipe é muito importante, você não faz nada sozinho. Por isso que chama a equipe de corrida, a equipe de tudo que você tem é a equipe. Né? A E equipe hoje de são venda. quantas pessoas, né? Porque na verdade é tudo sobre pessoas. Quantas pessoas tem aí nos seus negócios em todo? É bastante gente. É muita gente. É muita gente envolvida. A gente chegou com a Usual ali antes da pandemia, né? Com até seus 600, 800 colaboradores. No grupo todo aí, na utilidade também, se eu chegar aos seus 800 colaboradores, né? Hoje está numa média aí de 600, porque a gente acabou automatizando muita coisa, né? Então, reduziu o quadro. E o mercado ele não está muito agressivo, ele está mais morno, né? A gente está conseguindo dosar mais, você tem uma produção mais linear e trabalhando um pouco mais cadenciado. Então, São mais de 600 pessoas envolvidas, 600 pessoas. Se a gente considerar aí que... E os indiretos, né? Que aí vai fábrica de caixa de papelão, caixa de embalagem, matéria-prima, enfim. Aí... São 1.000 e poucas pessoas, pelo menos, envolvidas, Sim. né? Então é um universo bem bacana e é uma grande história de sucesso, né? De superação. E o mais importante, né? Que o que você comentou é manter, né? A essência, né? Do que você é, do que você acredita, né? Então você, Adriana, seus filhos, né? Acho que uma família que mostra como é importante e qual que é o peso para você aí da família, né? Já que a gente está falando tanto de pessoas, né? O que é a família para você? Então, eu deixei essa parte meio... a gente falou bastante de negócio, porque é um podcast falando de empreendedorismo, empreendedorismo, mas a família é o esteio. A família é o principal... aguentar o Djalma ali... fora de casa, sair 3 horas da manhã, chegar 9 horas da noite, com criança pequena. Então, assim, eu acho que eu tive uma grande esposa, tenho, né, uma grande esposa, que soube administrar também o nosso início, né, e hoje surfa numa onda um pouco melhor, porque, graças a Deus, a gente evoluiu, mas, assim, a família é tudo. Inclusive, a nossa equipe, quando você fala numa equipe de corrida, equipe parece diversão, né? O lado que a TV não mostra, né? Que é os bastidores ali. A minha equipe, eu sempre pensei isso dentro da Iveco, que é família, não é bagunça. Então, o foco disso é a minha família ali dentro, é o respeito. Eu levo isso tudo como uma família, a equipe e a própria equipe, as pessoas que trabalham comigo, tem hora que a gente até se envolve um pouco demais na vida das pessoas, que a gente trata como se fosse da família. E a família em principal, que é minha esposa, meus 2 filhos, isso não tem palavra para falar que é o alicerce do alicerce. Isso é muito importante, né? Porque a gente está falando de negócio, né? De todas essas suas viradas de chave que você teve, mas você teve ali a sua esposa, né? Até antes dos filhos junto, né? Agarrando ali muitas vezes situações apertadas, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque não existe, né, sucesso sem que você tenha, Uma né, as grande mulher pessoas, né, atrás. a esposa, né? É muito importante essa questão da família, né? Que ela dá a sustentação e dá o apoio, né? E você estava comentando sobre essa questão da cultura da tua equipe, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar aí algumas corridas, né? Rio Grande do Sul, Curitiba, Goiânia e outros lugares que a gente teve a oportunidade de ir, também em São Paulo, Interlagos, e a gente vê que realmente é um pessoal unido, diferentemente de outra equipe que muitas vezes tem aquela bagunça e tal, né? Você leva a sua família para as corridas, eles estão juntos, então isso tem a ver também com cultura, né? Você imprimiu dentro da tua equipe, né, a cultura, né? Por mais que seja um mundo né, que a gente costuma falar que o automobilismo é um circo, né? Sim. Ele se monta num determinado lugar, são 2, 3 dias ali. A tua equipe hoje está com quantas pessoas?
Uma equipe hoje ela compõe com 14 pessoas, São né? 14 pessoas que convivem ali, muitas vezes até mais do que com os familiares, né? Você leva os seus motorhome lá, o pessoal está sempre ali junto, né? Sim. Ao longo de todo o ano. Mas uma coisa que eu tive a oportunidade de testemunhar, né? É realmente o perfil da equipe sua ali, que realmente é um pessoal sério. Então você recebe muito convidado nos boxes. Então é um pessoal sério, dá para ver que é família. Isso tem a ver com o seu modelo de ser. Você imprimiu o modelo, né? Eu costumo falar, minha casa, minhas regras, né? Exato. Né? Você tem a família, né? E por isso é o motivo do 21, né? Que eu falei que lá na frente a gente fala do 21. O 21 é o dia que eu conheci minha esposa, que começou a ser a família, né? 21 de dezembro. E aí você pega 21, vira ao contrário, 21 do 12. Então, Que legal. foi uma coisa do 21, por isso que o meu número é 21 no caminhão, foi no kart, sempre corro com 21. Então foi o início da minha família, né? Então assim, eu tive meus pais e minha mãe, a gente foi sempre próximo, eu sempre trabalhei com eles. Então, quando eu perdi meu pai, só saiu uma peça que faz muita falta, mas não abalou tanto, sempre foi uma sequência de vida. Tira uma peça muito fundamental, que é o esteio de tudo que começou, foi meu pai, minha mãe, lá começou do nada. Então, putz, a gente perde uma peça do jogo, mas eu continuo trilhando, evoluindo o que ele fez. E aí aparece a Adriana, minha esposa, também, que foi assim uma super esposa, super mulher até hoje, que sempre apoiou. Não existe, não é só tem a dia de brava, tem a dia de que chega no limite, mas a gente consegue controlar e equalizar de novo. Então, eu Sim. acho Um que abraço para a Adriana aí, né? Que então está sempre ao seu lado aí. Muito bom. tem o Lucas que me acompanha, né, nas corridas, nos sertões. Então, eu sempre tento trazer eles, né? O João Pedro, que eu levei para dentro da fábrica. Então, é familiar. A Iveco, eu tive por outras marcas, eu sinto a Iveco uma empresa familiar, cara. Eu senti isso lá dentro. A gente tem percepção, tanto que eu perguntei várias vezes já. Poxa, a gente sente aqui com a Iveco que é uma família. Ele falou, é uma família. É uma família também. Então, eu acho que a família faz parte. Parece que tem gente aí que quer bagunçar a família, né, Eu acho que a cara? família, né? Até hoje eu até coloquei depois lá nos stories do meu Instagram, né? Um vídeo do Paulo Guedes comentando sobre essa questão dos países em que a família é forte, são os países mais desenvolvidos. São um país em que, né, a gente tem aí muitas vezes muito ataque à questão do conservadorismo, né? E aí as pessoas às vezes confundem, né, o que é conservar de você realmente permitir que tenha evoluções. Conservar significa que você está mantendo aquilo que você acredita ser bom, né? E a família é algo que ele é fundamental num país, né? Você imagina um país sem famílias, né? As pessoas muitas vezes sem ter com quem comemorar, né? Você imagina depois que você Pois é. consegue um pódio, né? Você vai abraçar sua esposa, seus filhos que estão junto com você. Então, muitos jovens hoje não têm percebido que a família tem um peso muito grande, tem pessoas que estão se afastando, né, Sim. da família, e eu acho que é um valor que a gente precisa preservar, e eu fico muito grato, muito feliz que você é um defensor da família, assim como eu, né, tenho minha esposa e minha filha, e eu acredito que a família, ela é realmente a base de um país e de uma nação forte. Porque depois de um dia turbulento que você tem na rua, você passa por várias situações, cara, nada melhor que chegar em casa e ter sua família. É onde você vai ter o Porto Seguro. seu porto seguro, seu esteio ali, tá ali, cara. É onde você pode confiar. Então, se você chega em casa e tem um negócio bagunçado, como é que faz? A sua vida vira numa rotina, é desenfreada. Então, é matemático. De novo, volta a ser matemático, volta a ser uma equalização, uma equação do negócio que tem que estar tudo rodando Tudo na funcionando engrenagem, tudo direitinho, né? funcionando direitinho. Não adianta, né? Muito bem, Djalma. Para as nossas considerações finais aí, o que você deixa de conselho aí para os empreendedores que ouviram a sua história, uma história muito interessante, uma história de muita superação, uma história de muitas vitórias, de muitas conquistas, eu tenho certeza também de muita tensão em vários momentos. O que você deixa aí de conselho final aí para os
os nossos empreendedores que estão te ouvindo? Cara, até me arrepia de falar nisso. Eu só tô arrepiando da cabeça de falar que eu tenho que dar conselho, porque assim, eu me inspiro nas pessoas, né? E o conselho, cara, que eu posso te dar, dica, né? Não conselho, eu acho que se você dar conselho, você seria vendido, né? e não dado. Então, cara, com todo respeito, acho que a gente tem que ter uma grande família que te apoia, você nunca desistir dos seus objetivos, você ter muito foco, que nem eu prezo muito isso, que é o foco no que você quer fazer. Não existe ramo ruim, existe o ramo mal tocado, né? Eu vi ali dentro do recém que eu tenho hoje, a empresa mais nova que eu tenho hoje é a equipe, e ela sobrevive, ela é grande, ela é desejada, ela é vitrine, entendeu? Eu tenho os parceiros, sem os patrocinadores, eu não estaria aqui falando de equipe. Então, assim, tudo dentro da localização, foco, 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 o tempo inteiro, e determinação, não desistir, nunca desistir do objetivo. O mercado muda, o mercado se modifica. Eu olho muito, eu sou fã do Luciano Davan, que ele também tem a essência mesmo. Outro dia eu tive oportunidade, várias vezes eu tive a oportunidade de estar com ele, e a gente bater papo assim, né? Então você vê que ele é uma pessoa humilde, então é um cara que está num outro esfera, Multi-empresário, né? num outro mundo, mas assim, a essência é aquilo ali do cara. Ele não está se fazendo, ele está trabalhando. Então existe muita, eu acho que é esse foco, cara. A gente não pode perder nunca. Tem que ter. Eu com 52 anos, eu falo assim, tem gente aí que estava se vestindo, esperando para morrer. Eu não, quero continuar. Tenho vários parceiros aí, a gente até nem comentou da empresa que a gente tem, que fabrica os moldes, que é o Anderson, né? Que também teve vezes de tropeçar, de não querer ir. E não, Anderson, vamos junto, um puxando o outro. E é onde você recarrega tudo, o princípio é dentro da sua família. Isso é muito. E uma coisa que eu queria deixar, que eu tive que me mudar muito, cara. Para quem me conhece, o João fazia os eventos, né, de convenção, e eu falava na parte técnica, que era a parte que eu sabia fazer, né, que era a parte técnica, de aprender a mexer nas injetoras e saber. Então, falava do desenvolvimento, falava do produto, muito foco nisso, mas eu ficava totalmente vermelho, falava um bom dia e falava para dentro ali, quieto, e com esse mundo que foi se mudando, hoje eu sou um cara falante e não para, cara. Eu gosto. Tá sempre em várias entrevistas, tá sempre na televisão, né? A Copa Truck ela passa na Band, também no Sport TV e no YouTube, né? Então a gente não pode nunca perder o foco. O mercado se modifica e vamos embora. Tem que se adaptar, tem que se modificar, se diferenciar, e acho que é isso que faz a gente continuar sempre em movimento, né? E é o empreendedorismo, né, cara? Isso não aí. pode tirar de dentro da gente, né? Exato. Por isso que Por mais que você vai fazer um churrasco, tomar uma cerveja, tem que ter empreendedorismo. Como que você vai fazer a carne, como que você vai salgar e como que vai estar a cerveja gelada. Exato. O empreendedorismo permitiu que um simples motorista transformasse num empresário que impacta aí milhares de pessoas por onde passa. Você com um coração gigante, né? Com várias ações aí junto à Copa Truck e com a Usual também, né? Com doação de brinquedos aí para diversas entidades. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado aí pela sua participação hoje no nosso podcast. Foi um bate-papo muito bacana, né? Você trouxe bastante luz aí para esse tema do empreendedorismo e mostrou que não tem problema em mudar desde que tenha um plano, desde que tenha foco e avançar. Então, só tenho que te agradecer aí por esse bate-papo tão agradável aqui. Eu que agradeço e, assim, estou feliz de participar e acho que alguém aproveitar essas dicas que possa ir em frente também. Com certeza. Gente, valeu. Nos encontramos então no nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.